O Papa Francisco confiou à Secretaria-Geral do Sínodo, junto com os dicastérios da Cúria Romana, a tarefa de acompanhar a fase de implementação do caminho sinodal, com base nas orientações oferecidas pelo documento final. Já no documento final aparece que o processo não termina com o fim da última Assembleia e inclui esta fase de implementação. No último dia 15 de março, foi divulgada uma carta aos bispos e ao povo de Deus em todo o mundo com indicações concretas para o caminho até 2028. Eu converso sobre esta carta e o caminho que levará toda a Igreja à celebração de uma Assembleia Eclesial em outubro de 2028 com a Alzirinha Rocha e o Padre Geraldo Demori. A Alzirinha Rocha é cristã leiga, doutora em teologia, professora do ITESP e coordenadora do Observatório Eclesial Brasil. Alzirinha, uma alegria recebê-la mais uma vez aqui no nosso Igreja Sinodal. Obrigada, Marcos, pela acolhida, pelo convite. Aproveito para cumprimentar também o nosso companheiro que você ainda não anunciou, mas que eu já anuncio, o Geraldo, que está aqui conosco, e cumprimentar todos aqueles que nos acompanham nas redes de transmissão. Muito obrigado. O Padre Geraldo Demori, ele é jesuíta, é doutor em teologia, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte e também integra o Serviço Teológico Pastoral, que dinamiza o nosso programa. Geraldo, uma alegria tê-lo aqui mais uma vez, bem-vindo. Saudações, Marcos, saudações também aos Alzirinha, saudações a todos e todas que nos acompanham. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado. Bom, quero começar escutando a Alzirinha. Este documento que eu mencionei, né, esta carta que foi divulgada no último dia 15, né, de março, e que o Papa Francisco assinou no dia 11 de março, qual o impacto desta decisão e a sua publicação neste momento, né? Especialmente uma publicação que se dá no momento em que o Papa Francisco se encontra hospitalizado e um caminho que vai até 2028. Qual o impacto? Eu acho que o impacto primeiro, Marcos, é definir um caminho, não é? Justamente nesse momento em que o Papa está mais fragilizado, esse documento e essa continuidade do processo sinodal vem nos garantir justamente essa continuidade, não é? Eu acho que é sempre interessante lembrar aqueles que nos ouvem, e eu sempre retrabalho continuamente isso nas comunidades. Sinodalidade e processo sinodal é processo, como o próprio nome diz. Nós estamos caminhando desde 2021, não é? Mais formalmente. Antes já começávamos a pensar teologicamente as condições para esse processo. Passamos por 4 momentos importantes, chegamos ao documento final, que de final ele não tem nada, ele é necessário, ele coloca no papel, vamos dizer de maneira mais simples, aquilo que foi todo o processo da caminhada, o que foi pensado conjuntamente nas 2 assembleias sinodais, em 2024, sobretudo na finalização. Mas esse documento, ele é entregue às igrejas locais, ele é entregue a todos aqueles, como o próprio Papa diz, né, de boa vontade, que querem dar continuidade e que compreendem a necessidade dessa conversão sinodal à igreja. Então, ele é entregue para que o percurso continue, não é? Para que aquelas intuições e decisões primeiras sejam agora, de fato, implementadas nas igrejas locais. Uhum. Padre Geraldo, a Alzirinha destaca bem aí esse elemento do caminho proposto, né? Agora, sim, olhando também ainda nesse contexto de publicação, seja a publicação do documento final, pós a segunda sessão da Assembleia, o que a gente pode ver de inédito nessa decisão do Papa Francisco? São várias coisas novas, que isso é muito bom, embora, como o texto recorda, desde a Episcopalis Communion, que é um documento que o Papa Francisco publicou em 2018, dando orientação de como seriam os processos sinodais. E havia, lá no final, o processo de recepção. Todo sínodo tem que ter um processo de recepção. Então, a novidade com relação a esse caminho que é proposto
por um lado, dizer, bom, a reunião, a Assembleia do Sínodo, o documento, não é o final, né? Não se trata simplesmente, o texto enfatiza muito isso, não se trata simplesmente de cima para baixo, aplicar as decisões, os decretos. Como a Alzirine falou, o próprio texto não tem esse estatuto de decreto. Ele propõe caminhos, e muitos caminhos são abertos. Muitos caminhos precisam ser percorridos. Então, o inédito é que, até então, muitas vezes, as exortações do Papa, após um sínodo, elas eram vistas muitas vezes como um documento a ser, vamos dizer assim, implementado, quase de cima para baixo. Agora, o que o Papa está querendo, né, e todo o processo sinodal está querendo, é que esse caminho realmente possa acontecer. E ele tem todo um percurso que é muito interessante. Percurso que vai começar de novo, lá na base, lá nas igrejas locais, ou seja, nas dioceses. Então, todas as dioceses vão ter que colocar-se de novo ao caminho. A Alzirine lembrou as 4 etapas, né? Que levou de 2021 até 2024 a segunda sessão do sínodo. Então, aqui ele apresenta um novo percurso, que é o percurso de recepção. E esse percurso começa nas dioceses e ele vai trilhando o caminho que vai passar pelas igrejas em nível nacional, uma assembleia eclesial em nível nacional, depois de agrupamento continental, até culminar lá em 2028, como você falou, numa assembleia geral, uma assembleia eclesial em nível mundial, uma coisa inédita, coisa que nós nunca tivemos. Tivemos a assembleia eclesial aqui na América Latina, lá em 2021 também, mas nós nunca tivemos um percurso parecido, embora o processo sinodal tenha mais ou menos tido características parecidas. Uhum. E aí a América Latina, o que nós vivemos aqui, foi um grande laboratório, seja para o próprio processo sinodal, né, o que nós vivemos, e agora de maneira bastante concreta, com esse anúncio que nós tivemos e que aparece também, né, no documento final que veio acompanhando. Então, assim, também para quem está nos acompanhando, perceber, ou seja, o Papa Francisco não tirou, usar a expressão aqui, que não tirou da cartola, ele não tirou da sua mitra uma Assembleia Eclesial, senão que foi fruto de um processo de escuta e que apareceu em sucessivos momentos deste processo sinodal. Quero trazer novamente a professora Alzirine aqui para a conversa. Eu destaquei alguns elementos da carta aqui para a gente comentar. Para a gente encerrar esse bloco, eu separei o seguinte: a fase de implementação do sínodo deve ser entendida não como uma mera aplicação de diretrizes vinda de cima, mas como um processo de recepção das orientações expressas pelo documento final, de maneira adequada às culturas locais e às necessidades das comunidades. Alzirine, o padre Geraldo destacava agora há pouco nesse processo que não segue essa lógica de cima para baixo, mas como é que as nossas comunidades podem e devem acolher, então, esse processo e contribuir para a implementação do sínodo? Então, eu acho que o importante dessa parte que você destacou é o termo recepção, não é? Uhum. E aí a gente precisa lembrar um pouquinho o que é recepcionar. Não é simplesmente, como o padre Geraldo dizia, vir algo de cima para baixo e fazer uma aplicação, como se todos os espaços da igreja fossem idênticos e os mesmos, mas recepcionar é olhar os espaços onde nós estamos, os contextos onde nós estamos, as condições onde nós estamos, e descobrir novamente, de baixo para cima, quer dizer, da comunidade eclesial, dos agentes eclesiais, e reencontrar novamente os caminhos, aqueles que já foram levantados, lá no começo da escuta, no começo de todo o processo, reencontrar agora, nesse novo momento, quais caminhos nós podemos, localmente, nas igrejas locais e nas comunidades, descobrimos caminhos para sermos ainda mais sinodais. E aí sim, nós continuamos, nós efetivando aquilo que é próprio do acompanhamento, aquilo que é próprio da avaliação, e mais ainda, nós continuamos efetivando a conversão a esse modo de ser igreja, a esse novo modo, que na verdade não é tão novo, mas que voltando aos fundamentos,
nós descobrimos a melhor forma de estarmos em comum unidade eclesial, que envolve todos os agentes eclesiais, independente das suas responsabilidades, das suas vocações, mas que todos possam agora, na dinâmica da recepção, contribuir para essa nova forma, ou a forma, não é? Por excelência, de sermos comum unidade eclesial. Olha aí, você que está nos acompanhando aí na sua comunidade, na sua paróquia, importante você tomar conhecimento desse processo e viver, como a professora Alzirinha acaba de mencionar, essa conversão, ou seja, a conversão nos processos, a conversão nas relações, a conversão a esse modo de ser igreja, que não é novo, mas que o pontificado do Papa Francisco fez questão de dedicar e teve como centralidade essa recuperação de ser uma igreja sinodal. E aí eu já convido também você para rever os nossos programas anteriores. A gente trabalhou todo o documento final, os temas principais, capítulo por capítulo, vai ajudar muito. Compartilhe também nas suas redes, nos seus grupos, para que as pessoas conheçam esse documento e vivamos esse processo de recepção e aí também a implementação do caminho sinodal. Você encontra todos os programas no YouTube, @Igreja Sinodal, está lá disponível para você rever e compartilhar. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já eu continuo essa conversa com a professora Alzirinha Rocha e com o padre Geraldo Demore. Até já! Já estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal. Obrigado você que nos acompanha aqui a cada semana neste processo de reflexão, de aprofundamento. E hoje o nosso tema é a implementação do Sínodo e especialmente a partir de uma carta que foi publicada pela Santa Sé, pela Secretaria-Geral do Sínodo, no dia 15 de março, com passos bastante concretos para este processo. Estou conversando aqui com dois teólogos, a professora Alzirinha Rocha de Souza, professora do ITESP e coordenadora do Observatório Eclesial Brasil, e com o padre Geraldo Demore, jesuíta, professor da FAGE, a Faculdade de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Padre Geraldo, no bloco anterior, você já mencionava, dentre esses passos da implementação, ou seja, o voltar às nossas comunidades. E aí eu destaco aqui da carta o seguinte trecho para a gente comentar, que esta fase da implementação é uma ocasião para envolver novamente as pessoas que contribuíram e para devolver os frutos da escuta de todas as igrejas e do discernimento dos pastores na Assembleia Sinodal. Queria tocar porque às vezes algumas pessoas podem ter pensado que ou não serviu aquilo que elas disseram, ou que não chegou onde deveria, e que praticamente a gente já foi avançando para outros temas, né? Estamos aí em pleno ano jubilar, o Jubileu da Esperança foi ocupando bastante espaço e há um risco de esquecimento do sínodo. Queria que você tocasse, aprofundasse também nesse retorno às pessoas envolvidas no processo. Então, primeiro encaminhamento que aparece no texto, um encaminhamento prático, é que as equipes, as comissões que animaram o processo de escuta nas dioceses, que houve todo primeiro ano, houve todo um processo de escuta, de diálogo, então que essas comissões, essas equipes, elas sejam de novo reativadas, essa é a primeira orientação, e que elas possam trabalhar a partir de uma orientação que vai ser enviada agora em abril. Então, abril ou começo de maio, então, o dicastério para o Sínodo dos Bispos vai enviar um percurso que vai ser proposto para ser vivido nas dioceses e nas igrejas locais, né? Então, esse vai ser o primeiro caminho. Então, não é voltar de novo àquela fase da escuta, é tentar, a partir do documento final, ver quais são os passos que estão sendo demandados lá no documento final
para que as igrejas locais se reapropriem progressivamente nesse processo de recepção, do qual falou a professora Alzirinha, e que esse processo realmente seja um processo que todos possam se implicar, né? Como você falou, não é que a gente passou a página, né? Agora estamos no ano da esperança, como se a gente vivesse só de agendas, né? Não. O processo começou, mexeu bastante nas bases, agora se trata de, bom, esse processo andou, fez 4 anos de caminhada, ele chegou a algumas conclusões. Quais foram as conclusões? Então, essas conclusões, como nós vamos nos apropriar delas, como nós vamos recebê-las criativamente, porque para cada igreja local está num contexto social, numa cultura dada, então cada cultura, cada contexto deve ser levado em consideração na recepção do documento final. Então, é esse o caminho. Então, já é um passo a mais, né? E esse passo ele vai ter etapas, como eu falei. Depois vai ter etapa nacional, depois etapa continental, até culminar lá em 2028, como você lembrava muito bem, na Assembleia Eclesial Mundial, mas vai ter também, né, Assembleia em cada momento, assim, deveria ter, né? Eu compreendo assim, que cada diocese deveria fazer uma Assembleia Eclesial, né? Muitas já fazem, aqui no Brasil nós temos muita prática de assembleias diocesanas, né? Depois uma Assembleia em nível nacional, continental, de novo, nós vamos ter uma nova Assembleia Continental, até chegarmos lá em 2028 com a Assembleia lá em Roma, como está previsto. E é bom que haja essas oportunidades, né? Vocês dois mencionavam da importância de gerar processos, ou seja, para que não se torne apenas uma reunião a mais, um evento a mais, mas que vai imprimindo um estilo, ou seja, a Assembleia, ela funciona ali como culminância de um caminho, de um processo de escuta, com um processo de comunhão, participação, né, pela representação das pessoas que estão ali e que nos leve sempre a viver esta renovação e esse dinamismo do Evangelho. O Padre Geraldo mencionava, professora Alzirinha, essa importância das equipes, e eu destaquei aqui exatamente esse elemento, que as equipes existentes devem ser aprimoradas e eventualmente renovadas, e as equipes suspensas devem ser reativadas e adequadamente integradas. Queria agregar mais um elemento nessa questão das equipes para animar, né? Tendo que já passamos uma distância temporal bastante considerável, também de renovação, principalmente da renovação. Como é que nós todos podemos também contribuir, de certa maneira até cobrar nas nossas instâncias eclesiais, para que se possa viver e implementar essa atual fase? Não, eu acho, e sinceramente eu acho isso, e o cardeal Greck, eu li uma entrevista dele, e eu descobri que nós achamos a mesma coisa, e a beleza do sínodo é que tudo nesse processo, muitas das coisas foram feitas pela primeira vez na igreja. E justamente porque são feitas pela primeira vez na igreja, a gente às vezes pode ter a ideia de que, de fato, isso já está dado por suposto, já está implementado, ou de fato isso não é útil, ou de fato isso é muito bom e vamos retomar. Enfim, esse processo todo, ele é um aprendizado para toda a comunidade eclesial. E eu acho que essa é a primeira beleza do processo. Então, quando diz de renovar equipes, de fazer equipes, enfim, eu acho que é sempre uma oportunidade, primeiro, daqueles que já estão, de fato, se renovarem, à luz do último documento, à luz do processo que não parou, né? Às vezes a gente teve a impressão, mas ele não parou, de se renovarem, propriamente dito, mas também é o momento de dar chance àqueles que ainda não se integraram por uma série de razões a esse processo, também de virem a se integrar. Então, a renovação das equipes, a animação das equipes, e aí eu acho que equipe, por excelência, é aquela que se coloca em diálogo entre também e com as outras equipes para dinamizar o que é próprio do novo do processo, tem também essa possibilidade de incluir cada vez mais, esperamos nós, aqueles que eventualmente ainda não tinham participado. Eu acho que a beleza do processo também está em ser
eclesial, como lembrava o padre Geraldo, né? As assembleias, elas deixaram de ser episcopais, deixaram de ser hierárquicas e passaram a ser inclusivas e eclesiais, quer dizer, todos aqueles que participam, todos aqueles que se sentem chamados, que desejam a participar de uma outra forma, não é, de ser comum, unidade eclesial, tem esse espaço aberto agora novamente, não para repetir a mesma coisa, mas para, nesse processo de avaliação e acompanhamento, encontrar nos contextos locais caminhos para se efetivar e fazer aquela recepção do processo até esse momento, que até esse momento foi realizado. Uhum. Olha aí que beleza de perceber essas reflexões, esses elementos que vão nos apontando para viver realmente como povo de Deus que de fato o somos, né? E não somente uma parte do povo de Deus. Quando a gente vai vivendo essa mudança que tanto o Padre Geraldo quanto a professora Alzirinha destacaram aí, reforçando esta identidade de ser uma assembleia eclesial e não somente episcopal ou de uma outra parcela do povo de Deus, nós vamos assumindo a nossa identidade. E essa identidade que você é chamado a trilhar, ajudar a construir e a participar pela força do seu batismo. Eu quero agradecer aos nossos convidados pela reflexão, pela contribuição no programa de hoje. Professora Alzirinha, mais uma vez, obrigado. Eu é que agradeço, Marcos, o convite, a partilha. É sempre uma alegria estar aqui. Eu só queria dizer uma última coisinha, que você chamou a atenção. O processo do jubileu que nós estamos vivendo agora, o Jubileu da Esperança, ele é importante, não é? Tão importante que o Papa nos convida a essa reflexão, a essa caminhada jubilar. Agora, uma igreja que não é sinodal, ela não vai ser jubilar. Eu acho que esse é o link que a gente não pode perder entre esses dois processos que são fundamentais, inclusive como solução de continuidade da igreja, do Sim. nosso caminhar nesse momento da história, nos próximos momentos que virão, nos desafios e nas demandas que virão. Então, eu acho que é importante que aqueles que nos ouçam tenham isso em mente, quer dizer, não acabou um processo e um processo não está anulando o outro, mas a condição de um, não é, pressupõe a vivência do ano jubilar de uma outra maneira, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais vivenciada pelo nosso povo de Deus, não é? Então, Uhum. eu acho que isso é importante também de lembrar. Então, dito isso, Sim, eu agradeço, né, a você, ao Geraldo aqui a partilha excelente. e fico à disposição. Obrigado, Obrigada. obrigado. Agradeço também ao Padre Geraldo Demore, jesuíta, pela contribuição e ajuda a olhar nesses pontos aqui no programa de hoje. Obrigado, Padre Geraldo. Obrigado, Marcos. Obrigado, professora Alzirinha. E agora que eu acho que é importante isso que a professora Alzirinha falou, nós estamos nessa caminhada jubilar e que ela possa realmente se tornar um verdadeiro jubileu. Todos participando juntos desse processo de recepção do caminho feito para que a igreja realmente se torne uma igreja sinodal. Que assim seja. Obrigado você pela companhia no programa de hoje. Na próxima semana a gente continua desdobrando esse processo de implementação do sínodo e a proposta de uma assembleia eclesial. Até lá.